Sejam todos bem-vindos. 10 situações que aumentam o consumo de combustível do veículo. Vamos lá. Independentemente do modelo ou tipo de veículo, muitos motoristas não conseguirem chegar nos números de consumo que os fabricantes ou Inmetro divulgam. Existem muitos fatores que podem influenciar nessa divergência. Número 1. Características geográficas da sua cidade. Por exemplo, se uma cidade com muitas ladeiras e semáforos, mesmo em horários com pouco fluxo de veículos, os carros são mais exigidos nessas condições, e consequentemente gastam mais combustível do que se morasse numa cidade mais plana, com pouco relevo e poucos semáforos. Número 2. Falta de manutenção preventiva. A importância de uma correta manutenção preventiva, uma obviedade para quem busca eficiência. Geralmente, as pessoas dizem que o carro está revisado, mas na prática nem sempre é assim. Para quem busca o máximo de eficiência, é preciso seguir rigorosamente o cronograma de manutenção do fabricante, respeitando os intervalos de tempo ou quilometragem, e as peças de reposição recomendadas por ele. Na prática, poucos fazem isso. Muitos motoristas sempre dizem que a manutenção está em dia, mas na verdade apenas itens básicos foram respeitados, como substituição de óleo. Os filtros nem sempre são trocados no prazo, sendo comum o uso de filtros de ar bem sujos. Quanto às velas, também é comum estender sua vida útil, reaproximando os polos na marra, ao invés de substituí-las por novas. Sendo assim, a falta de manutenção se torna a principal causa do aumento de consumo do combustível. Número 3. Pneus. Até os pneus de reposição podem impactar no consumo. Basta ver que alguns carros são projetados com pneus específicos, de baixo atrito. Quem respeita apenas as medidas, mas não se atenta em escolher a marca e modelo recomendado pelo fabricante, pode ter diferenças nas medições de consumo. Parece algo irrelevante, mas é um fator de extrema importância. Número 4. Utilizar o carro em trajetos curtos. Sabe aquele carro usado com baixíssima quilometragem? Pois bem, esse tipo de carro é sempre mais atrativo que os outros, mas sabemos que, na prática, carros que rodam muito pouco tendem a ter problemas prematuros em diversos componentes, quando comparados com carros que têm uso mais frequente e, consequentemente, maior quilometragem. Tudo porque o motor trabalha na maior parte do tempo, em sua fase fria, quando o líquido de arrefecimento e o óleo não atingiram a temperatura ideal. Nessa fase fria, o consumo de combustível é altíssimo. Número 5. Colocar o câmbio em ponto morto nas descidas. Você que tem um carro com transmissão manual, ou até mesmo com transmissão automática, jamais queira se aproveitar de uma descida para colocar a alavanca no ponto morto. O motor trabalhará em rotação de marcha lenta e a impressão é de que está consumindo pouco combustível. De fato está, mas seria ainda melhor se estivesse com a transmissão engatada. Nessa situação, a central eletrônica entende que apenas o movimento das rodas permite que o motor continue em funcionamento, e não injeta nada de combustível. Já em ponto morto, quando o motor está desacoplado ao movimento das rodas, a central eletrônica continuará injetando combustível para o funcionamento do motor. Ou seja, essa prática antiga, que até fazia sentido no passado quando os motores eram alimentados por carburadores, acaba fazendo com que seu carro gaste mais combustível do que deveria. No caso dos carros automáticos, ainda tem o agravante de prejudicar a própria transmissão, que não deve trabalhar em neutro com o carro em movimento. Número 6. Pneus descalibrado. Calibrar os pneus é algo simples, que precisa ser feito com frequência. É algo que influencia diretamente no consumo de combustível, principalmente no uso em rodovias. Está bem claro como um simples pneu com pressão errada pode interferir no rendimento do motor. E lógico, não se esqueça de calibrar quando os pneus ainda estiverem frios. Número 7. Dirigirem na chuva. Parece mais um daqueles mitos sobre carros, mas o consumo de combustível pode aumentar quando está chovendo. O gasto maior ocorre devido à maior dificuldade de tração e acionamento de equipamentos eletrônicos. Isso fica nítido em uma viagem sob um temporal. Além disso, outros fatores contribuem para o gasto extra. O uso mais frequente dos limpadores e desembaçadores e o ar-condicionado retiram uma parte da potência do motor, fazendo com que ele trabalhe mais para manter o ritmo do carro. Número 8. Deixar peso extra no carro. Carregue apenas o necessário, pois quanto mais peso, mais o motor será exigido e consequentemente maior será o consumo de combustível.
Pode parecer bobagem, mas observe isso no seu carro. Veja se os objetos que estão largados no porta-malas ou no banco de trás são necessários. Cada um deles pode parecer leves, mas a somatória pode significar um passageiro a mais. Número 9. Jeito de dirigir. Alguns podem até achar que estou falando muito, mas isso é verdade. Aqui está um erro que não pode se culpar a mecânica e o funcionamento do veículo e sim a maneira de dirigir. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Respeite a troca de marchas. Procure trocar as marchas sempre na rotação correta, mantendo o giro do motor compatível à marcha escolhida, deixando o motor trabalhar livre sem esforços. Número 10. Qualidade do combustível. Muito se ouve falar de postos com combustível adulterado, ou seja, com a adição de outros componentes, como água, por exemplo, que acabam por prejudicar o funcionamento do veículo. Além disso, a gasolina adulterada tem baixa octanagem, o que gera queimas rápidas, resultando em consumo anormal. Para evitar o consumo excessivo de combustível, abasteça sempre em um único posto confiável e com autorização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e dê preferência a um que você tenha um fácil acesso ao proprietário. Não deixe de testar e verificar qual tipo de combustível mais recomendado, se é o combustível com mais octanas, aditivado ou não. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, e se não é inscrito no canal, se inscreva, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado. Canal Notícias e Variedades.